Cada do inferno, que isso. O lugar mais profundo já cavado pelo homem. Sei, chat, qual foi o lugar mais profundo que vocês cavaram? Conta aí. A União Soviética começou a cavar um buraco no meio do nada. Não era para tirar petróleo, não era para construir bunker, era para ir o mais fundo possível dentro do planeta Terra. Simplesmente para ver o que tinha lá embaixo, só isso. Os soviéticos cavaram por 24 anos seguidos, chegaram a 12.262 metros de profundidade. Não sei, tá ligado? Lá nas profundezas da Terra tem uma criatura turbina e os idiotas trazem erro. Para você ter ideia, isso é mais fundo que a Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do oceano. É tipo você pegar o Monte Everest e o Monte Fuji, empilhar um em cima do outro, pô, enfiar pra dentro da Terra. É absurdo. E aí, pararam, de repente, e selaram o buraco. A versão oficial diz que ficou quente mais, mas a versão não oficial, a que circulou pelo mundo inteiro, diz que os cientistas soviéticos gravaram algo lá embaixo. Sons de gritos, milhares de vozes humanas gritando em agonia, como se tivessem perfurado o teto do inferno. Isso é real? É lenda? É o quê? Fica comigo até o final, porque essa história tem ciência de verdade, descobertas que mudaram o que a gente sabe sobre o planeta, e sim, uma das lendas urbanas mais perturbadoras já criadas. Eu vou separar tudo pra você nesse vídeo, vamos lá. Peter aqui. Bom, a gente precisa voltar pra Guerra Fria. Todo mundo conhece a corrida espacial, né? Estados Unidos contra a União Soviética, cada um tentando chegar à Lua primeiro. Mas pouca gente sabe que existia uma outra corrida acontecendo ao mesmo tempo. Só que na direção oposta. Em vez de ir pra cima, a ideia era ir pra baixo. Bem pra baixo. Os dois países queriam ser os primeiros a perfurar a crosta terrestre e chegar o mais perto possível do manto da Terra. Os americanos... Ok, né? Eles começaram primeiro, em 1957. O projeto se chamava Hole, uma combinação de Mohorovic, que é o nome da fronteira entre a crosta e o manto, com o hole, buraco, em inglês. A ideia era perfurar o fundo do oceano, onde a crosta é mais fina. Parecia genial, só que o projeto foi cancelado em 1966 por falta de verba. Os americanos desistiram. E os soviéticos, Peter? Os soviéticos não desistiram. Por sinal, eles nunca desistiram de nada, que fique bem claro. Eles escolheram um lugar remoto na península de Kola, no extremo norte da Rússia, perto da fronteira com a Noruega, acima do Círculo Polar Ártico. E em 24 de maio de 1970, começaram a perfurar. Já comenta, você já tinha ouvido falar desse lugar? Ou essa é a primeira vez? Quero saber, tô olhando os comentários. Se você gosta de vídeos como esse aqui, de mistérios, de ciência, de astronomia, de super-herói. Coisa do buraco bem fundo. Colocada broca bem fundo em algum lugar. Lá aí. De filmes. Se você gosta disso, vem fazer parte dessa comunidade nerdística que não para de crescer. Obrigado por esses vídeos todos os dias, como esse daqui. Conto com a tua inscrição e com o sininho. Já tá inscrito? Já tem bastante tempo que tá inscrito? Cara. Se inscreva no meu canal, quem quiser fazer uma doação aí, pode ajudar o canal, agradeço. 50 centavos, R$1. Qualquer valor simbólico, mano, se vocês puderem ajudar aí o canal, tá ligado? Se inscreva também, compartilhe com seus amigos. É isso, mano. Simbora. Ativa o sininho, isso é importante demais pra gente, pra você. Só fazer isso agora. Valeu. Bom, o projeto se chamava Poço Super Profundo de Kola, ou SG-3 na sigla russa, né? E a parada era ambiciosa. O objetivo original era chegar a 15 mil metros de profundidade. 15 quilômetros para dentro da Terra. Para contextualizar, a crosta continental tem em média uns 40 quilômetros de espessura. Abaixo dela fica o manto, que se estende por mais 2.896 quilômetros para baixo. E abaixo do manto fica o núcleo externo e o núcleo interno. Ou seja, mesmo os 15 quilômetros do plano original seria uma fração ridícula do caminho até o centro do planeta, mas era suficiente para entrar onde nenhum ser humano jamais tinha chegado. Nos primeiros anos usaram uma sonda de perfuração padrão, a Uralmesh 4E, que era usada para poços de petróleo. Mas a pergunta é, o que eles esperavam achar, mano, no fundo do planeta Terra? Que... Tipo... chegamos lá no fundo do planeta Terra. E... encontramos uma criatura misteriosa. Eu tô viajando nessa parte de criatura misteriosa. Mas se tivesse encontrado uma criatura misteriosa, eu fazer o quê? Em 1974, instalaram uma sonda nova, feita sob medida para o projeto, a Uralmesh 15.000, batizada com o número da meta de profundidade, né? Então o progresso era muito lento, menos de 9 metros por dia, mas era constante. E ali não tinha pressa. Não era petróleo, não era dinheiro, era ciência pura, né? Bom, em 1979, o Poço de Kola quebrou o recorde mundial de profundidade, ultrapassando o Poço Bethel Rogers, nos Estados Unidos, que tinha 9.583 metros. Em outubro de 1982, a primeira perfuração atingiu 11.662 metros. Mas aí aconteceu uma caca.
a broca partiu. E quando a broca parte a mais de 11 km de profundidade, você não desce lá para buscar. Eles tiveram que recomeçar de um ponto anterior, perfurando uma nova ramificação. Era tipo começar tudo de novo. A segunda perfuração finalmente atingiu a profundidade máxima de 12.262 metros em 1989. É o ponto mais fundo alcançado por um objeto feito pelo ser humano. E continua sendo até hoje, em 2026. Imbatível, né? Mas o que eles encontraram lá embaixo, Peter? Ninguém tentou de novo depois, né? Depois dessa aventura deles, que pra mim não ia dar em nada de qualquer jeito mesmo. Bom, isso é o mais bizarro da história toda. Primeiro, a temperatura. Os cientistas esperavam encontrar algo em torno de 100 graus Celsius no fundo do poço. A temperatura real era de 180 graus Celsius. Quase o dobro do que eles estavam esperando. A 12 quilômetros de profundidade, a crosta terrestre é muito mais quente do que os modelos previam, né? Isso obrigou os geólogos a redesenhar o mapa térmico do interior da Terra. Segundo as rochas, os cientistas esperavam encontrar uma camada de basalto a uns 7 km de profundidade. Era o que a teoria previa, né? É o que os livros de geologia ensinavam. Era chamada de descontinuidade em Conrad, a fronteira onde o granito acaba e o basalto começa. Adivinha? Não tinha basalto nenhum. Não a 7 km, não a 10 km, não a 12 km. Nada de basalto. Em vez disso, encontraram rocha granítica metamorfizada. O caminho inteiro, ok? Os livros de geologia estavam errados. A teoria de como a crosta continental é formada teve que ser reescrita por causa desse buraco aí. Terceiro, água. A 7 km de profundidade, os soviéticos encontraram rochas intensamente fraturadas, encharcadas de água mineralizada, quente. Ninguém esperava isso. A pressão e a temperatura naquela profundidade deveriam impedir a existência de água líquida. Mas lá estava ela, água presa em fraturas de rocha cristalina, a quilômetros abaixo da superfície. A análise química mostrou que era água rica em cloreto de sódio nas camadas mais rasas e cloreto de cálcio nas mais profundas. Existia um sistema de circulação de fluidos ativo a uma profundidade onde ninguém imaginava que isso fosse possível, né? Quarto, vida. A 6,7 km de profundidade, encontraram 24... What the fuck? Encontraram mesmo criaturas, tá ligado? espécies de microfósseis de plâncton, organismos unicelulares marinhos de 2 bilhões de anos atrás. Fósseis preservados dentro de compostos de carbono orgânico e nitrogênio que protegeram eles do calor e da pressão. Vida antiga. Guardem aqui o que eu vou dizer. A vida, ela sempre surpreende. Preservada a uma profundidade absurda dentro da rocha que tinha sido superfície de oceano há bilhões de anos. E quinto, gases. Hidrogênio, hélio, nitrogênio e dióxido de carbono. A lama que saía do buraco foi descrita como fervendo de hidrogênio. Ninguém esperava a quantidade tão grande de hidrogênio nessa profundidade. Depois descobriram que o gás provavelmente vinha de um processo chamado serpentinização. Água quente reagindo com minerais ricos em ferro e magnésio, né? Transforma esses minerais liberando hidrogênio como subproduto. Um planeta vivo respirando gás quilômetros abaixo dos nossos pés. E se eu pudesse criar meu aplicativo ideal de contratação com a Base 44? Meu trabalho muda rápido. Tarefas, prioridades e... Pensa nisso. A gente conhece mais a superfície da Lua do que o interior do nosso próprio planeta, não é louco isso? E o poço de cola, com toda aquela perfuração, com 24 anos de trabalho, penetrou só um terço da crosta naquele ponto. Nem chegou perto do manto. Do manto, a gente já ganhou a casca da cebola. Mas por que pararam? Bom, a versão oficial é simples e faz sentido. A 180 graus, as rochas começam a se comportar tipo um plástico grosso. Elas deformam, elas escorrem, entende? A rocha fluía de volta para dentro do buraco, né? Fechando o que a broca tinha aberto. As brocas derretiam, entortavam, quebravam. O equipamento não aguentava. Chegaram então no limite da tecnologia disponível. Em 1982, pararam de perfurar. Em 1995, o projeto foi oficialmente encerrado por falta de financiamento, consequência inclusive do colapso da União Soviética, né? Bom, a equipe científica foi dissolvida em 2007 e o local foi abandonado em 2008. Hoje, tudo que resta é uma tampa de metal descobriram algumas coisas, verdade. Mas o resto enferrujada selando o buraco mais profundo da Terra, cercado pelas ruínas do complexo que sustentou o projeto. Peter, tá bom, entendi a ciência, mas e os gritos, né? E o inferno? Calma que eu tô chegando lá, é aqui que a história fica deliciosa. Aí vem a lenda. A lenda começa a viajar. A lenda do Poço do Inferno, ou Well to Hell em inglês, é uma das lendas urbanas mais famosas do século XX. E ela nasceu de uma mistura perfeita de fato real, ficção religiosa e um troll norueguês. Sim, um troll. Bom, a história começa mais ou menos assim. Um grupo de cientistas soviéticos, liderado por um tal de Dr. Azakov, teria perfurado um buraco de 14,4 km na Sibéria. A broca teria começado a girar descontroladamente, como se tivesse atravessado por uma cavidade oca. Tipo, ele estava perfurando e começou a acelerar muito mais, porque não tinha mais nada para furar, ok? Aí os cientistas baixaram o microfone resistente ao calor e gravaram sons, milhares de almas em agonia, gritando no subterrâneo.
A temperatura na cavidade seria de 2.000 graus Fahrenheit. Vários cientistas teriam fugido do local apavorados. E de onde que veio essa história? Bom, a primeira publicação rastreável foi num jornalzinho cristão finlandês chamado Menusastia, publicado por um grupo de cristãos pentecostais de uma vila chamada Levajoki, na Finlândia. Quando o investigador americano chamado Rich Buller foi atrás, descobriu que o jornal finlandês tinha tirado a história de uma carta publicada em outro jornal, que por sua vez tirou de um newsletter chamado Veltajat, que por sua vez tirou de um boletim chamado Jews of Jericho, publicado por judeus messiânicos na Califórnia. Cara, era um telefone sem fio religioso. Ok, né? Um foi divulgando pro outro, né? Até virar uma lenda urbana gigantesca, né? A história eventualmente chegou à Trinity Broadcasting Network, a maior rede de televisão cristã dos Estados Unidos. A TBN botou no ar o título Cientistas Descobrem o Inferno e usou como prova literal da existência do inferno. E aí entra o troll norueguês. Um professor chamado Ag Hendalen assistiu a reportagem da TBN enquanto ele visitava lá os Estados Unidos e ele ficou enojado com o que ele considerou credulidade em massa. Ele decidiu ampliar a mentira para expor a rede TV. Bom, Hendalen escreveu para a TBN dizendo que, ao voltar para a Noruega, tinha lido um relato confirmando a história. Ele acrescentou que, além dos gritos, uma aparição tipo morcego gigante tinha saído do buraco e voado pelo céu da Sibéria. E para perpetuar a pegadinha, ele traziu de propósito um artigo norueguês totalmente banal sobre uma inspeção de prédio, né? Como se fosse uma reportagem sobre o evento. E o melhor, Rendale incluiu o nome real, o telefone e endereço dele, além dos contatos de um amigo pastor que sabia da pegadinha e tinha combinado de desmascarar a fraude para qualquer pessoa que ligasse pedindo verificação. A TBN não ligou para ninguém. Não verificou nada, simplesmente botou a história turbinada no ar como confirmação da primeira. Você sabe que mídia faz isso, ou seja, desde as antigas mídias fazem isso, ok? Então cuidado de achar que mídias são as verdadeiras fontes da verdade. Não são, né? Mas e o áudio, Peter? Porque sim, né? Existe um áudio. Os sons do inferno circularam por rádios de conspiração e fóruns na internet durante anos. Em 2002, o programa de rádio Coast to Coast AM, apresentado pelo Art Bell, tocou a gravação ao vivo. Era aterrorizante. Gritos, gemidos, vozes sobrepostas em puro desespero. Só que uma investigação feita pelo site Skeptoid revelou que o áudio era montado a partir de efeitos sonoros repetidos em loop. A fonte mais provável dos gritos? A trilha sonora do filme de terror italiano Baron Blood, de 1972, dirigido pelo Mario Bava. O que fizeram, cara? Alguém pegou os gritos do filme? Ok, né? Beleza. E transformou em gritos assustadores de propósito. Distorceu, colocou em loop e vendeu como gravação real do subsolo da Terra. Bom, Dr. Zakov, que liderava a expedição, ficção. Nenhum documento comprova a existência dessa pessoa, né? A temperatura de 2.000 graus Fahrenheit, temperatura real no fundo do poço de cola, era de 180 graus Celsius, que dá uns 356 graus Fahrenheit, muito longe, né, dos 2.000, né? É quente, mas é longe dos 2.000 da lenda. E a profundidade de 14,4 km, Peter? Bom, a profundidade real era 12.262 metros. Os números foram inflados, é isso. Então era tudo mentira? A lenda sim, mas o poço de cola é real. E o que ele encontrou é, na minha opinião sincera, mais impressionante de qualquer lenda sobre o inferno. Porque pensa comigo, cientistas acharam água onde não devia existir água. Acharam vida onde não devia existir vida. Acharam gases brotando por... A vida, ela sempre surpreende. O planeta como se a Terra estivesse respirando. Descobriram que os livros de geologia estavam errados sobre a composição da crosta. E a rocha, né, a 12 km de profundidade, se comportava tipo um líquido grosso, fechando o buraco atrás da broca, né, como se o planeta estivesse tentando se curar de uma ferida. Isso não te lembra nada? Planeta vivo, organismo que se recupera. A Terra oca pode ser ficção, mas a Terra viva é fato, ok? E a gente entende uma fração ridícula de como ela funciona por dentro. E tem mais um detalhe que pega. Esses microfósseis de 2 bilhões de anos, né, achados a quase 7 km de profundidade, junto com água e hidrogênio, sugerem que a crosta profunda pode abrigar ecossistemas microbianos sustentados por hidrogênio como fonte de energia. Ou seja, vida subterrânea alimentada pelo próprio calor do planeta. Se isso existe na Terra, pode existir em outros mundos. Marte, por exemplo, tem crosta, tem subsuperfície. E se a vida lá não estiver na superfície, pode estar escondida lá embaixo, tipo os microfósseis de cola. Galera, o poço de cola é mais do que um recorde, né? É uma lição de humildade. A gente cavou o mais fundo que a tecnologia permite e a gente nem arranhou a superfície. O planeta tem 6.371 quilômetros até o centro. A gente chegou a 12 quilômetros. Isso é 0,2% do caminho. É como se você quisesse cruzar um campo de futebol e só conseguisse dar um passo, só isso. Em 2023, a China começou a perfurar um poço de 10 mil metros na bacia de Tarim, em Xinjiang. Em março de 2024, atingiram os 10 mil metros. Será que vão ultrapassar o recorde de cola? E se ultrapassarem, o que vão encontrar? Mais água? Mais vidas?
um vírus, que surpresa eles podem encontrar lá. Porque se tem uma coisa que o Poço de Cola provou, é que quanto mais fundo a gente vai, mais a gente descobre que não sabe nada, cara. Cada metro perfurado derruba uma certeza. E eu vou te falar, isso aqui não